usa o teu filho como instrumento do teu poder, de forma profunda, íntima, para que possamos sair daqui, Pai, em um novo nível de intimidade e relacionamento contigo. É o que eu te peço, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Aproveitar que vocês estão de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. Vou esperar você abrir aí na sua palavra, para a gente ler tudo junto. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lendo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu queria convidar você a tomar seu assento. Se tiver com sono, fique à vontade, vá no banheiro, lava o rosto, fica de pé aí nas laterais, mas luta contra o cansaço. Amém, igreja? A gente vê que no capítulo 24 de Lucas e nos capítulos 20 e 21 de João, eles tratam especificamente sobre a ressurreição de Jesus. São capítulos que complementam um ao outro, né? E eles falam sobre a ressurreição de Jesus e as suas aparições nesse período, nesse tempo aí. Porque eu não sei se você já leu todos os evangelhos, mas para quem não leu, acha, porque viu no filme, né? E viu a versão reduzida, acha que Jesus morreu, ressuscitou, no outro dia ele foi para o céu. Mas não, nesse tempo entre Jesus ressuscitar e Jesus ir para o céu, passaram-se alguns dias, e nesses dias Jesus fez algumas aparições, e é em cima dessas aparições que eu queria falar nessa noite. Essas aparições de Cristo, elas falam muito sobre como a forma que Jesus ele pretende se revelar para nós. Amém? Então eu queria já, para começar, que você já abriu aí. Antes desse capítulo fala que as mulheres, elas estavam preparando essências aromáticas para levar no templo. E então, quando elas chegam lá, elas veem que o sepulcro, ele está vazio. O sepulcro está vazio. E a Bíblia fala que elas saíram dali e foram até onde os discípulos estavam. Elas foram até onde os discípulos estavam e contaram: olha, nós chegamos lá onde a gente leu agora, no capítulo 24, diz: olha, nós chegamos lá, o sepulcro estava vazio, não estava lá, e 2 homens disseram para a gente, ele ressuscitou, mas eram mulheres, então eles não deram crédito. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Pedro e João correram até o sepulcro, e chegando lá eles viram que o sepulcro, ele estava vazio. A Bíblia fala também, lá em João, capítulo 20, versículo 11, você só precisa acompanhar, João 11, 20 e 11 em seguida diz: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando?
E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. A gente vê que a primeira pessoa a quem o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado apareceu, não foi para os discípulos, foi para uma mulher, foi para Maria Madalena, a primeira pessoa de todo o planeta. Ela pode ter essa honra, porque um dia todo olho o verá. A palavra diz que um dia ele vai aparecer das nuvens e todo olho verá. Mas a primeira que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher, e foi Maria Madalena. E veja, poderia ser os discípulos, mas os discípulos não creram, mas ele resolveu aparecer para ela. Uma mulher que vocês sabem que a cultura da época não é como a de hoje. As mulheres não podiam ter as mesmas posições que hoje. Ela não tinha a mesma posição que hoje. Mas ele apareceu para uma mulher. Não foi para os discípulos que passaram 3 anos andando com Jesus, como diz aqui no Nordeste, encangado com Jesus, para cima e para baixo, vendo milagre, sendo ensinado por Jesus, vendo tudo que ele estava fazendo. Mas foram esses que não estavam crendo. Mas ela, na sua simplicidade, não estava encangada com Jesus o tempo todo, mas teve uma experiência com Jesus. Foi suficiente na sua simplicidade para que Jesus se revelasse primeiro a ela. Entende? Jesus se revelou primeiro a ela, porque a fé, meu amado, ela é simples. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa a sua posição, não importa, a fé ela é simples. A fé ela é simples, e Jesus ele se revela para esse que tem uma fé simples. Ele se revela para este que tem uma fé simples, e ela tinha essa simplicidade com apenas uma experiência que ela teve. A palavra diz que Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela. Tamanha era a gratidão que ela continuou seguindo Jesus até o fim. Até o fim ela estava lá, seguindo Jesus, e essa fé dela foi recompensada, a primeira a ver o Jesus revelado. Da mesma forma, Jesus, ele quer se revelar a muitos, e muitas vezes a gente transforma, quer fazer grandes coisas no Evangelho, quer enfeitar, quer botar tantas coisas no Evangelho, mas o Evangelho é tão simples. Não é verdade? O Evangelho ele é tão simples, ele quer se revelar, e basta que a gente creia. Ele só precisa que a gente creia, porque ele deseja se revelar num nível muito mais profundo a cada um de nós. E guarde isso, eu ainda vou falar isso muito nessa noite. E a gente vê que os discípulos vieram, ela apareceu, Jesus apareceu para ela. Logo depois, no capítulo 24, fala que haviam 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam caminhando e de repente Jesus encosta neles. Jesus encosta nesses 2 homens, que a gente não sabe o nome, mas eram também discípulos de Jesus. Não eram um dos apóstolos, porque a palavra diz que depois eles foram contar tudo para os apóstolos, para os 11, mas eles estavam lá, e Jesus encosta e eles não reconhecem o Senhor. Eles não reconhecem a Jesus, e eles começam a andar, e Jesus, como quem não quer nada, pergunta o que é que está acontecendo, e eles dizem: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que é que está acontecendo, não é? Jesus, ele que a gente achava que seria o libertador de Israel, ele foi morto, ele morreu, ele foi crucificado. Ele que era um profeta poderoso em obras. E aí Jesus olha e diz assim, Jesus não aguenta, mesmo eles não reconhecendo, Jesus não aguenta e diz assim: ó tolos, que demora que vocês têm para crer nos profetas, para crer na palavra. E aí Jesus começa a descortinar os olhos dele a respeito de quem ele era nas Escrituras. Ele sai ali de Gênesis, vai passando Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele vai passando ali revelando quem ele era e o que havia de acontecer com ele na própria palavra de Deus.
E depois, a palavra diz que depois eles falam assim, que Jesus aparece, Jesus de repente some, eles falam assim, uma frase que eu gosto muito e que está no meu coração, ele diz assim: não ardia o nosso coração enquanto ele falava da palavra para a gente? O nosso coração não ardia quando ele se revelava para nós? E isso fala tanto ao meu coração, amado, porque mesmo muitas vezes sem entender, muitas vezes desorientados, aqueles homens, eles não conseguiram enxergar Jesus diante deles. Eles não conseguiram enxergar Jesus diante dele, mas ainda assim, ao som da voz de Jesus, o coração deles ardia. E o que me traz a reflexão é que quantos de nós, muitas vezes, o nosso coração já não arde mais ao som da voz do nosso Mestre? Quantos de nós muitas vezes passamos ano, entramos ano e saímos ano, e o coração muitas vezes não arde mais pela presença do Senhor? A presença do Senhor se tornou banal, aonde o coração ele não arde mais, o coração ele não bate mais forte. Sabe o primeiro amor? Sabe quando você que é casado, você que namora, aquele momento da paixão, onde você pensa o tempo todo na pessoa, você quer ver o tempo todo, o coração não bate mais tão forte por estar na presença do Senhor. Se você vem para a igreja, tudo bem, se não vem para a igreja, também tudo bem. O nosso coração precisa arder ao som da voz dele. Não podemos perder o vislumbre, nós não podemos perder a contemplação, a admiração, o assombro até por quem Deus é e pelo que ele pode fazer. Nós não podemos perder isso de forma alguma, porque senão isso é a essência da vida cristã, é estar queimando e permanecer queimando por ele. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E note que ele se revela na palavra. Ele se revela na palavra, porque a palavra, meu amado, ela é a fonte de conhecimento pelo qual nós conhecemos a Jesus. Sim, nós temos experiência. Se a gente for dar oportunidade aqui para cada um, tenho certeza que cada um aqui teve uma experiência única e incrível com Jesus, eu tenho certeza. Mas as experiências, elas vêm para ratificar, elas vêm para confirmar aquilo que nós já conhecemos dele na palavra. Na palavra. Então, nós precisamos saber que é pela palavra, amado. Foi pela palavra que ele se revelou, e é a palavra que baseia nossas experiências. Nós precisamos aprender a discernir a voz, não é? Nós precisamos aprender a discernir a voz dele. Como é que a gente vai discernir a voz dele? Se cada um que chegar diante de você contando uma história bonita, um evangelho todo enfeitado como a gente vê hoje, aonde cada um tem uma concepção própria de Jesus e diz assim: ah, mas o meu Jesus não faz isso, mas o meu Jesus não aponta, mas o meu Jesus não julga, o meu Jesus isso, o meu Jesus aquilo, e vão criando uma caricatura de Jesus, aonde só na palavra de Deus podemos saber quem ele verdadeiramente é. Verdadeiramente é. Então nós precisamos nos expor a isso. Nós precisamos discernir a voz do nosso pastor. Assim como ele diz, né? Ou ele mesmo diz assim, que ele era o pastor, e quem são as suas ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a voz do pastor. E nós só podemos discernir a voz dele se nós estivermos familiarizados com a voz dele. Entende? Se nós estivermos familiarizados com a voz dele, nós precisamos discernir a voz do nosso Senhor e não andar como os dois discípulos distraídos no caminho, onde não conseguiram discernir o Jesus ressurreto diante deles. Então nós precisamos discernir a voz do nosso Senhor. E veja que no versículo 19 aí do capítulo 24 de Lucas, se você vê aí, esses discípulos eles chamam Jesus de profeta. Eles dizem assim: ah, ele era aquele a quem a gente achava que ia ser o libertador de Israel, mas ele era um profeta poderoso em obras. Você vê que a revelação que eles tinham de Jesus, ela retrocedeu diante da incerteza,
diante do medo, diante da tribulação, diante do medo da morte, diante da perseguição, diante da decepção, a revelação que eles tinham de Jesus, ela retrocedeu. E, meu amado, ela não pode. Jesus, ele vai lá se revelando para ele, vai se revelando para ele, mas não importa o medo, amado, não importa a circunstância que você esteja passando, não importa a incerteza, não importa, pode estar tudo desabando ao nosso redor, porque às vezes acontece isso, a gente pode falar a palavra, fala, mas quando a luta chega, ela põe à prova tudo o que a gente falou e ouviu. E muitas vezes parece que a gente está na estaca zero. É tudo quando o Senhor bota à prova exatamente aquilo que a gente já ouviu e já falou com os nossos lábios de quem Ele é para nós. Mas não importa. Não importa, amado, pelo que eu e você estejamos passando. O que importa é que a gente permaneça crendo naquilo que Ele falou a respeito dEle e ao seu respeito. Você tem isso firme a respeito do que Ele falou a seu respeito? Você consegue ter isso muito firme dentro de você, que quando a luta vier, você vai caminhar em cima dessa palavra, em cima do que Ele falou, de quem Ele é na sua vida e a respeito de quem você é nele? Nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa convicção. Não importa como a gente cantou aqui, né? Essa música que é muito bíblica, onde se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, meu amado, Ele é Deus. Ele continua sendo amado nas nossas almas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo nosso Redentor. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo nosso Senhor e Salvador. Ele continua sendo nosso Senhor e Salvador. Meu amado, Ele não muda. Quem muda sou eu e você. Quem muda sou eu e você, mas Ele não muda. Quando a circunstância chegar, meu amado, se apoie no caráter dEle, porque o caráter dEle, a palavra diz que Ele não muda. Eu e você pode mudar, mas Ele não muda. A palavra que Ele falou a seu respeito também não muda. Você pode olhar ao seu redor e, meu Deus do céu, está tudo dizendo que não, está parecendo que tudo vai desabar, mas continue na palavra que Ele falou ao seu respeito. Amém? Portanto, a revelação de quem Ele é, nós precisamos ter isso muito claro no nosso meio, no nosso coração. A revelação de quem Ele é, ela deve permanecer firme no nosso coração. Ela não deve retroceder como na cabeça desses dois discípulos. Na verdade, ela tem que aumentar. Ela tem que aumentar a revelação de verdadeiramente quem Jesus é. Ela precisa aumentar. E veja como eu já falei, Jesus viu a incredulidade deles, Jesus repreende e diz assim: ó tolos, tolice, né? Insensatez. Perceba que sempre que há episódios de incredulidade nos evangelhos, Jesus ele repreende. Porque a gente não pode achar que é uma coisa normal, aonde hoje a gente acredita, amanhã não acredita. Hoje a gente acredita, amanhã não acredita. Nós precisamos ser firmes naquilo que a gente acredita. O Senhor aqui prova que Ele reprova essa oscilação de fé. Então a gente precisa se manter firme, independente da circunstância, porque crer no bom, a gente crê, está tudo bem. Ai meu Deus, como Tu és maravilhoso. Mas quando todas as portas se fecham, aí é que a nossa fé é colocada em prova e a gente continua dizendo: como Tu és maravilhoso. Como Tu és maravilhoso. E a gente vai vendo, continuando no capítulo 24 de Lucas, aí no verso 30, se você tiver com a Bíblia aberta, diz que eles estão à mesa. A palavra diz que eles estão à mesa, eles chamam Jesus, né? Jesus faz como que está indo embora, aí eles: não, vamos repousar com a gente, vamos embora. E aí eles sentam com Jesus, e a palavra diz que quando Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem e eles veem quem Jesus verdadeiramente é. Meu Deus, isso é tão poderoso. Sabe o que isso fala para o meu coração? Que Jesus, meu amado, Ele se revela na mesa. Uma das formas pela qual Ele está mostrando aqui, pela qual Ele se revela, é na mesa, é na comunhão, é na intimidade. Porque mesa é isso, né? Mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade, é lugar de aliança. Jesus, meu amado, Ele se revela na unidade.
Jesus, ele se revela na unidade, não na divisão. Ele mesmo disse que uma casa dividida sobre si, ela não... Eita glória! Ela não prospera. Uma casa dividida sobre si, ela não prospera. A comunhão, meu amado, a comunhão, a unidade, o partir do pão, em Atos diz que é um dos pilares da igreja apostólica. Não é normal você chegar aqui, cultua, vai embora e você não se relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Por isso que existe na nossa igreja os o quê? Os pequenos grupos. É aonde a gente se relaciona, é aonde a gente senta na mesa, aonde a gente come o lanchinho, olha olho no olho, porque mesa é isso, amado, é olho no olho. Eu contando para você as minhas tristezas, as minhas lamúrias, você contando as suas para mim, eu contando as minhas vitórias, você contando as suas para mim. Isso é mesa. Nós precisamos disso. Nós precisamos aumentar. E veja, Jesus se revela na unidade. Então, eu não sei você, mas eu sou carente de uma medida muito maior de Jesus na minha vida. Eu não sei se você está satisfeito com a revelação que você tem de Jesus, com a medida e a profundidade de intimidade que você tem com Jesus hoje. Eu não estou satisfeito. Eu sei que ainda tem muito. Eu sei que ainda tem muito para conhecer dele. Mas a palavra diz que ele se revela na unidade. Então, meu amado, eu preciso de você para que ele revele mais para mim. Você entende? Querendo ou não, você depende de mim para que se revele mais na sua vida. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado, para que ele se revele ainda mais na sua vida. Não é? Como diz aquela música, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo em amor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. É isso, meu amado. A gente precisa resgatar isso. Nós precisamos estar em unidade. Salmo 133, os 3 versículos dizem assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Veja, é como óleo, meu amado, é como uma unção que desce na cabeça. O cabeça nosso, que é Cristo, desce sobre ele e vai escorrendo sobre o seu corpo, que é a igreja, vai descendo sobre nós. E ele continua dizendo: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali onde? Nesse lugar, meu amado, da unidade. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entende que é na unidade que Deus ordena a bênção? Que é na unidade. E quando eu digo unidade, meu amado, tome para tudo. É na sua casa, é na sua parentela e no corpo de Cristo. Nós precisamos viver esta unidade, meu amado. Nós precisamos viver essa unidade. Em Colossenses 2, do 2 e o 3 diz: para que o coração deles seja animados, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ei, meu amado, para que a gente chegue ao pleno conhecimento de Cristo, nós precisamos estar unidos em amor e enriquecidos do entendimento dele. Enriquecidos do entendimento dele, para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos, amado. É na unidade, é pela unidade em amor, e enriquecimento, onde nós vamos conhecer mais de Cristo. E deixa eu desmistificar uma coisa na cabeça de muita gente, que eu escutei isso até essa semana. Eu sou um ferrenho defensor de que o corpo precisa andar junto, que não existe esse negócio de crente desigrejado. Eu sou um ferrenho defensor disso, que não existe desigrejado, aonde a pessoa diz assim, eu escutei essa semana, diz assim: eu sou a igreja.
Talvez você já tenha falado isso. Eu talvez já tenha falado isso. Eu sou a igreja, então eu não preciso estar no templo, no lugar para ser igreja. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja vem do grego eclésia, ou eclesia. Sabe o que quer dizer isso? Assembleia. É uma palavra que vem de assembleia. É uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que se reúnem em um lugar público para debater sobre alguma coisa. Isso é eclésia. É uma assembleia, é um ajuntamento. Você tem como fazer assembleia sozinho? Não. Isso é igreja. Não se trata de paredes, muito menos de CNPJ. Se trata disso aqui. Se trata de unidade, se trata de corpo. Então ele está dizendo que vem para uma igreja, não vem para um membro sozinho, andando sozinho, feito a mãozinha da família Adams, não. O corpo é junto, é igreja. Não existe corpo desmembrado. Corpo desmembrado morre, apodrece. Nós precisamos estar juntos como igreja, meu amado. Você pode ser sozinho, membro. Você é membro do corpo de Cristo. Você é templo. Você é templo. Você é templo, você é templo do Espírito Santo, mas igreja é isso aqui. Então, nós precisamos ter isso em mente, que nós somos igreja juntos, meu amado. Então, se você é daqueles que gosta de andar sozinho, foi triste para você. Você precisa estar junto comigo. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado. Você precisa da sua liderança. Você precisa dos seus liderados. Você precisa do seu irmão. Nós precisamos disso, meu amado. É isso que baseia o nosso conhecimento. Nós também precisamos, né, como diz aqui, ser enriquecidos do conhecimento dele. Precisamos estar continuamente, amado. Eu não sei se você já leu a Bíblia 1, 2, 3, 20 vezes. Não interessa, nós nunca vamos conseguir conhecê-lo com ele em sua plenitude. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entende que é contínuo, não para, amado, não temos como parar, nós precisamos estar continuamente buscando conhecê-lo, quem ele é. E ainda na mesa, né, onde Jesus se revela, a mesa, ela é na mesa também que se firma alianças, não é? Onde se firma compromisso, é na mesa. Você olha para o Velho Testamento, muitas das alianças que eram feitas, elas eram feitas na mesa. Ia lá, se matava um bicho, todo mundo comia, se firmava uma aliança. A Santa Ceia que a gente celebra mensalmente aqui, ela foi celebrada primeiramente por Jesus com os seus discípulos aonde? Na mesa, no partir do pão, que a palavra diz, no pão que representa o corpo e no sangue da eterna aliança. No sangue da eterna aliança, meu amado, é na mesa onde nós firmamos aliança. E aliança é o que, amado? É compromisso. Está vendo isso aqui? Significa que eu tenho compromisso com quem? Com Revila, minha esposa, que inclusive está assistindo, está de casa, não pôde vir. É o meu compromisso com ela. Então aliança é compromisso. Agora, se você não está junto, você não está na mesa, você não está olho no olho, participando dos momentos bons, participando dos momentos ruins, você não está junto, você não forma aliança, na primeira decepção, sabe o que é que você vai fazer? Eu vou embora, vou procurar outro lugar que me sirva. Amado, vamos lá. Eu não estou falando apenas de denominação, Cristo é o tema, viu? Eu estou falando de caminhada com Cristo. Se não se firmar aliança, se não tiver um compromisso verdadeiramente com os irmãos e com Ele, na primeira decepção você vai fazer bico e vai dar vontade de parar. Porque não há uma aliança, compromisso. Quem é casado aqui deve ter feito um juramento quando casou, não é verdade? É no momento, é na doença, né? E na saúde, na pobreza e na riqueza, em todas as circunstâncias. A Bíblia fala que nós somos o que de Cristo? A igreja é o que? Uma noiva. É um compromisso que já está firmado, meu amado. Já está firmado, viu? Você, no momento que levantou a sua mãozinha e chegou aqui, você aceitou o noivado. E esse noivado, a aliançazinha que está na mão direita, quando ele voltar, vai passar para a esquerda, onde essa união vai ser totalmente concretizada. Mas até lá nós estamos compromissados com Ele e com a igreja. Amém? Glória a Deus. A gente vê
no versículo 36, que esses discípulos que estavam com Jesus, viram Jesus e saíram correndo. Vamos contar os apóstolos. Eles chegam lá e dizem assim: olha, Pedro, Tiago, João, Jesus apareceu para a gente estava lá, ele comeu com a gente. A Bíblia fala que enquanto eles estavam falando, Jesus aparece no meio deles, a portas fechadas. Ninguém sabe de onde Jesus apareceu, a portas fechadas. Ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. O que é que isso também traz para mim? Que a revelação do Cristo ressurreto em nosso coração, meu amado, ela traz paz. Ela traz paz, meu amado, para mim e para você. E é uma paz que só Ele pode dar. A Bíblia diz que é uma paz que excede todo entendimento. Portanto, não é uma paz humana, porque a paz humana depende de circunstâncias. Se tudo vai bem, eu estou em paz, e se tudo está mal, eu estou atribulado. Mas a paz que Ele tem para dar, ela independe de ações, de circunstâncias. Por isso que ela excede todo entendimento. E ela não é humana, ela vem dele. Por isso que eu digo, meu amado, eu digo para você, para toda ansiedade, para todo pânico, para tudo que se revela no nosso meio, Jesus, Ele é a paz. Jesus, Ele é a paz, Ele é descanso, Ele é alívio, e essa paz vem dele. E como é que eu consigo, Ed? Se expõe a revelação de quem Ele é. Se expõe a revelação de quem Ele é. Nós precisamos, essa paz que não, mano, ela vem de uma intimidade com Ele, de uma busca com Ele. Essa paz, meu amado, ela não é escassa, ela é abundante. Se você está precisando, Ele tem para dar. O pastor das nossas almas, Ele está disposto a nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes, aonde há paz, descanso, provisão e alívio. E alívio. Então, o nosso Jesus, na presença desse Jesus, meu amado, nós temos paz. Nós temos paz. E a gente vê que a revelação de quem Jesus é, ela também renova propósito. Quando você continua, já não mais no capítulo 24 de Lucas, mas no capítulo 21 de João, no último capítulo a gente vê que Jesus, ele tinha aparecido 3 vezes. Ele apareceu nessa vez, apareceu para Maria e para esses discípulos. Ele apareceu de novo nessa hora em que ele diz: paz seja convosco. A Bíblia fala que nesse momento o apóstolo Tomé não estava presente. Ele aparece 8 dias depois, onde Tomé está presente. E aí a gente tem aquela passagem que todo mundo conhece, onde Jesus mostra e diz assim: ó, aqui, pode tocar aqui, toque, sou eu não, sou fantasma não, toque aqui. E aí surge aquele ditado, né, de ver para crer, né? Como Tomé, coitado, ficou estigmatizado por causa disso. Mas foi um apóstolo que também morreu pela causa do evangelho, não é? Ficou estigmatizado por causa disso. E depois dessa aparição, Jesus some. Os discípulos continuam lá, confusos, não sabem o que é que vai fazer, não sabem o que é que faz da vida. E a palavra diz aí no capítulo 21 de João, que Pedro diz assim: eu vou pescar. E a palavra diz que mais 6 discípulos dizem assim: eu vou também. Eu vou contigo. E aí ele volta e vai pescar. Ele volta para o lugar aonde ele estava antes de Jesus chamar ele para ser pescador de homens. É como se ele tivesse retrocedido. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Diante da confusão, diante do desespero, diante de estar perdido, o que é que ele faz? Ele volta para o que ele fazia antes. É uma perca de propósito. E aí veja mais uma vez, meu amado, todas as revelações que Jesus faz após ele ressuscitado não são à toa. Não é Jesus bancando o Gasparzinho, fantasminha camarada. Não é. Tudo tem um propósito. E aí a palavra diz que eles estão lá, Jesus aparece na praia, está lá e diz assim: filhos, vocês têm pão aí? Vocês têm peixe? Temos não. Joga a rede. E aí, eles jogam a rede, a palavra diz que vem, a Bíblia é bem específica nessa parte, diz assim, vem 153 peixes grandes.
Mas lembra como foi que eles foram comissionados para ser discípulos de Jesus? Foi exatamente Jesus operando uma pesca maravilhosa, aonde ele também tinha dito lá atrás para eles: joga do outro lado. E aí os barcos se encheram de peixes, e eles disseram, Jesus disse para ele assim: olha, a partir de agora eu vou fazer de você pescador de homens. Era Jesus dizendo assim: eu não esqueci o propósito, do mesmo jeito que eu chamei lá atrás, continua de pé. O propósito continua de pé. Então venha, o propósito continua de pé. Ele renova o propósito, ele renova o chamado na vida deles. Quando Jesus, amado, ele se revela, o Cristo ressurreto se revela para nós, o nosso propósito, ele é firmado ou reforçado. Nosso propósito, ele é firmado. E o nosso propósito, ele é renovado. Ele é renovado diariamente. Ou vai dizer que você nunca duvidou daquilo que Jesus tinha para você, se aquilo que você desempenha para Ele é o que Ele realmente queria para a sua vida. Foi só eu que tive essas dúvidas, se é isso mesmo que eu tenho que fazer, se é isso mesmo que eu tenho que fazer para Ele. E aí Ele vem e renova o propósito. É exatamente para isso que eu lhe chamei, foi exatamente para isso que eu trouxe você até aqui, para renovar o seu propósito, que estava apagadinho, que estava esquecido. Renove o seu propósito diante da revelação de quem Jesus é na sua vida, meu amado. Para Ele ainda está de pé, para Ele ainda está de pé. E aí a gente vê que no mesmo capítulo, a partir do verso 15, Jesus faz 3 perguntinhas cabulosas, por assim dizer, para Pedro. Porque a gente sabe que Pedro, dias antes, ele tinha negado a Cristo. Dias antes, Jesus disse para ele assim: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E aí ele, todo altivo, diz assim: eu mesmo não, se for necessário ir até a morte com o Senhor, eu vou. E os outros tudo atrás: eu também. Tudo atrás: eu também. E aí, depois que isso acontece, a gente sabe o que foi que aconteceu. Por 3 vezes ele negou Jesus. E aí Jesus chega para ele e faz essas 3 perguntas assim para ele, diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E veja, amado, às vezes é necessário a gente se colocar no lugar de Pedro, porque a gente não está, muitas vezes, não está muito longe dessa realidade, não. Muitas vezes a gente não está muito longe dessa realidade, não. Mas aí Jesus chega para ele com todo amor. É como se ele estivesse dizendo assim: Pedro, eu sei o que você fez, mas agora eu estou te dando a oportunidade de você mostrar verdadeiramente o seu amor para mim. Jesus mostra para ele que o episódio da negação tinha sido perdoado, que Jesus, com essas 3 perguntas, leva ele a se autoavaliar o nível de amor que ele tinha por Jesus. Porque essa insistência, você concorda comigo que leva a avaliar? É a mesma coisa eu chegar assim para você e dizer assim: Emerson, tu tá bem? Tô bem. Emerson, tu tá bem? Eu tô bem. Emerson, tu tá bem? Meu irmão, não estou não, velho, tá tudo assim, tá. Nos leva a realmente colocar para fora, fazer uma autoavaliação do que está passando dentro. Levou Pedro a realmente analisar o nível de amor que ele tinha por Jesus. Mas Jesus é tão paciente que Jesus já sabia, porque Jesus, quando ressuscitou, ele recobrou todos os seus atributos que ele tinha deixado lá no céu. Ele já era onisciente de novo, ele sabia exatamente o nível de amor que Pedro tinha por ele. Mas ele, em sua misericórdia, diz assim: Pedro, tu me amas? Ele: sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Senhor, Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu te amo. E aí nas 3 ele diz assim: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo assim: dessa vez, não fica anunciando com essa bocona grande não, mostra teu amor por mim com atitudes. Tu me ama mesmo?
apacenta esse daqui, ó. Apacenta a minha igreja. Não precisa estar falando não, mostra. Porque o amor de Jesus por nós, ele foi assim. A palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, como está lá em 1 João capítulo 4. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele não precisou falar nada, ele só precisou subir numa cruz e ser golpeado por nós, pelo meu e o seu pecado. Ele só precisou falar isso, morreu como ovelha muda para demonstrar o seu amor por mim e por você. Ele só fez isso. Então nós precisamos, e meu amado, eu vou dizer isso para você, não é fácil dizer isso, porque eu fui o primeiro, nós somos o primeiro a receber essa pergunta de volta de Deus e dizer: tu me amas? Cristo é o tema, tu me amas? Então nós precisamos amá-lo, como ele diz, sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma. Nós precisamos amá-lo por quem ele é, e não apenas pelo que ele tem a oferecer a nós, mas por quem ele realmente é, não pelas suas mãos, mas pelo seu coração primeiramente. Nós precisamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor. E avalie-se o homem a si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Avalie você, o seu nível de amor que você tem por Jesus. Se ele está sendo de fato o primeiro mandamento. Porque isso tem me incomodado esses dias. Na última pregação que eu fiz aqui, eu tinha falado sobre permanecer. Porque eu tinha percebido coisas em mim e em quem estava ao meu redor. Essa questão do cansaço, de estar cansado, de estar sobrecarregado. E eu percebi isso, e nas quintas-feiras, o grupo Ministério de Intercessão, a gente faz jejum. E aí eu fui jejuar ao Senhor e fiz assim: Senhor, eu estou vendo essas situações acontecendo. Até eu também estava passando por isso, vendo irmãos passando por isso. Eu fiz: Senhor, eu quero jejuar, mas eu quero saber qual é a causa. Eu quero saber qual é a causa, porque se a gente tratar apenas o efeito, é como se a gente estivesse fazendo paliativos. Eu quero saber qual é a causa disso. E aí, muito forte no meu coração, foi testificado sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é o maior mandamento. Todo mundo aqui sabe que Jesus disse, resumiu os mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não é verdade? Mas não é um mandamento que a gente fala muito, já percebeu? Apesar de ser o maior deles, porque a gente acha que já está cumprindo ele. A gente tem a suposição que está cumprindo ele. Mas avalie-se o homem a si mesmo. Essa tem sido a causa, meu irmão. Se você olhar para tudo, essa é a causa porque as pessoas se desviam. Essa é a causa porque nós pecamos. No final das contas é o amor a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou me desviar diante da primeira situação. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou lutar ferrenhamente contra o pecado que me aflige todos os dias. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou continuar caminhando, mesmo triste, mesmo desanimado. Eu vou dizer: aqui é o meu lugar, porque nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Nós precisamos amá-lo. Então eu falo para você como quem tem sido moído por essa palavra. Nós precisamos amá-lo, porque veja, meu amado, e eu falo isso para crente e não crente, viu? Mas principalmente para crente. Existe nas cartas, no livro de Apocalipse, existe uma das cartas onde o Jesus envia para uma das igrejas, e se eu não me engano é a igreja de Éfeso, aonde ele diz assim: eu sei que vocês são muito bons na palavra, vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Vocês têm suportado isso, vocês têm suportado aquilo, mas eu tenho uma coisa contra você: você deixou o primeiro amor. E ele diz uma coisinha: arrependa-se
e volte às primeiras obras. Então, meu amado, ele está querendo dizer que volte às primeiras obras. Mas aquela igreja já era top na palavra. Era uma igreja que servia, já fazia tudo. Mas ele está dizendo, volte como você fazia antes. Volte às primeiras obras quando você fazia antes. Aonde o coração queimava. Aonde você não estava parando para estar listando qual é o erro da Cristal Tema. Qual é o erro do pastor A. Qual é o erro da pregação tal. Qual é o erro doutrinário. Qual é o erro isso. O seu coração só queimava por ele. Aonde o seu coração apenas queimava por ele, volte a essas primeiras obras. E ele está falando isso para a igreja. E ele faz uma séria coisa. Ele fala, arrependa-se. Então, a falta de amor exige arrependimento. Ela exige arrependimento. Isso me faz lembrar um grupo de... uma história sobre um avivamento, o avivamento morávio. Eu não sei se você nunca ouviu falar. Um grupo de morávios saindo de uma perseguição na Morávia aí, indo para um local na Alemanha. Isso no século XVIII. Era um grupo de irmãos onde tinham suas diferenças, mas a palavra diz que num momento de unidade, eles começam a experimentar um avivamento muito grande no meio deles. A palavra diz que esse avivamento fez com que eles começassem uma torre de oração 24 horas, sempre tinha alguém orando ininterruptamente, que durou mais de 100 anos. Você consegue imaginar o nível do avivamento que foi naquele lugar? Mais de 100 anos, ininterruptamente, tinha alguém orando. E esse movimento de oração, tá eu aqui falando de oração de novo, e esse momento de oração, que é importante para a igreja, fez com que gerasse neles um movimento missionário. Várias partes do mundo foi impactada por missionários que saiu daquele grupo de oração. E a palavra conta a história de 2 jovens que ficaram sabendo de uma ilha, não lembro se perto da Índia ou se perto da África, não lembro ao certo, de uma ilha cheia de escravos, aonde eles pensaram, esses escravos vão morrer sem Jesus, aonde eles se venderam, propuseram ao dono deste lugar se vender como escravos para evangelizar esses escravos. E disse que eles não puderam exatamente se vender porque eles eram brancos, mas eles deram uma forma de conseguir ir. E diz a história que no dia que eles estavam no cais, no navio, diz a história que os 2 estavam no navio e a família, o grupo de oração estava lá no cais chorando, se despedindo deles, porque sabiam que não os veria mais. Conta a história que o navio está se afastando, eles se abraçam com o outro e diz assim: para que o cordeiro receba recompensa pelo seu sacrifício. Meu Deus do céu, que nível de amor é esse? Que nível de amor é esse? De entregar a própria vida por amor dos irmãos, como ele realmente pede. Você consegue entender? Quando a gente olha por um exemplo desse, a gente se autoavalia, a gente diz assim: qual é o nível do meu amor pelo amor de Jesus? Não é verdade? Então, meu amado, avalie o seu amor por Jesus. Em Lucas 24:51, já acabando, em Lucas 24:51 diz que eles estão vendo Jesus subindo. Jesus está subindo aos céus e eles vão olhando até perder Jesus de vista entre as nuvens. Foi a última vez que eles viram Jesus fisicamente. E mais uma vez, isso é uma lição para a nossa vida. Devemos permanecer, meu amado, com os olhos firmados em Jesus. Devemos permanecer com os olhos firmados em Jesus. Assim como diz em Filipenses 3:13, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos permanecer, meu amado, com os nossos olhos fixos nele. Então, para concluir, eu digo para você: prossiga crendo
mesmo com incertezas. Prossiga simples, independente da sua posição. Prossiga com o coração queimando por Jesus. Prossiga na unidade, mesmo triste ou decepcionado. Prossiga na paz de Cristo, descansando em quem Ele é. Prossiga no propósito, ainda que você tenha fraquejado. Prossiga no propósito que Ele tem para você. Prossiga amando o Senhor sobre todas as coisas. E acima de tudo, prossiga olhando para o alvo. Prossiga olhando para o alvo, a fim de alcançar a totalidade da promessa que Ele tem para mim e para você nele. Amém, igreja? Glória. Fica de pé. Eu procurei descobri teu rio em mim e transbordei o teu amor. Sinto fluir teu rio de vida. Eu procurei um lugar entre as pessoas, em tantas formas. Eu procurei um lugar entre as pessoas. Descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir
unidade caminhamos juntos. Na unidade nos alegramos juntos. Na unidade choramos juntos. Mas na unidade vencemos juntos. Tem alguém aí do teu lado aí? Chega perto dessa pessoa. Se você não sabe o nome, pergunta o nome dele, pergunta o nome dela. Se Deus te deu a honra de estar junto da tua família, se une a ele aí agora, se une a ela aí agora. Mãe, pai, filho, irmão, tio, se junta a eles agora. Nesse último momento desse culto, unidade, unidade, unidade. Unidade dentro de casa, unidade no relacionamento, unidade, unidade, unidade. Está juntinho da sua família aí? Se você faz parte da mesma família, da mesma casa, vocês sabem quais são os desejos, as vontades, as lutas. Mas se não sabe, pergunta para quem está do teu lado qual é o motivo da oração agora. Qual é o propósito que você quer que ele ore aí agora? Esse é o momento. Pergunta qual é o propósito desta oração para a vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, a tua presença nos atraiu até aqui. E nesse momento nós levamos as cargas uns dos outros. Nesse momento nós passamos naquela ponte que tu nos ensinaste a orar, perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o meu primeiro propósito de oração é por perdão. Pai, se existe algum relacionamento aqui que foi interrompido por falta de perdão, esse perdão será liberado agora. Esse perdão será liberado entre irmãos. Esse perdão será liberado entre pais e filhos. Esse perdão será liberado entre filhos e pais, entre amigos. Esse perdão será liberado entre primos. Esse perdão será liberado, porque onde não existe perdão, não há relacionamento contigo. Nenhuma oferta é agradável às tuas narinas sem perdão. Nenhum esforço é aroma agradável aos teus olhos sem perdão. Porque todos os dias tu nos perdoa. Porque todos os dias te damos motivos para que não possamos, para que não pudéssemos ser alcançados, mas somos alcançados porque existe perdão. Que possamos perdoar, Espírito Santo. Que o nosso coração seja igual ao teu. Que coração que perdoa, um coração que se submete. A gente não quer estar certo, a gente quer estar santo. Pai, eu não quero estar certo, eu quero estar santo. Eu não quero estar certo segundo os meus próprios olhos, eu quero estar santo segundo os teus olhos. Porque o padrão é teu, o olhar é teu. Quem esquadrinha meu coração és tu. Quem esquadrinha o coração da tua igreja és tu, Pai. Perdão. Que possa fluir perdão através de nós. Da mesma forma eu te peço, Pai, nesse momento, derrama sobre os teus filhos uma nova porção. Uma porção que faça com que esta unidade que estamos vivendo aqui possa fazer os braços se esticarem e abraçar mais pessoas. Porque onde existe unidade, existe crescimento. Porque onde existe unidade, a tenda se amplia. Não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a família. E toda família sadia cresce, mas as doentes também crescem.
Mas eu quero me colocar, Pai, diante de Ti. O que precisar ser tirado de mim, Pai, tira de mim. O que for necessário tirar do meu corpo, tira do meu corpo. Mas que possamos estar saudáveis, férteis, santos. Propósito, o teu chamado, o teu querer. Deus, as mãos estão unidas, os abraços estão unidos agora. Eu te peço, através desse abraço cura, através desse abraço renova, através desse abraço transforma, através desse abraço salva. Que o teu filho que chegou aqui, Pai, perdido, perdida, que possa encontrar agora no abraço deste irmão, no abraço desta irmã, o teu abraço. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, flui teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Tem alguém nessa noite, nesse lugar, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Tem alguém aqui nessa noite, nesse lugar, que quer voltar ao corpo de Cristo, que quer fazer parte mais uma vez da unidade do Espírito Santo? Eu te convido a sair do teu lugar e vir para o braço do Pai. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Tem alguém aqui para Jesus? Vem! Teus braços, atrai a tua filha para os seus braços. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber a tua fonte, mergulhar no teu rio. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Eu não vou insistir. Vem receber o abraço do Espírito Santo de novo. Sinto fluir. Pai, eu te agradeço pela palavra dessa noite. Eu te agradeço por sermos ministrados por ela, recebermos uma direção e viver o nosso propósito. Abençoa cada um dos teus filhos, dá-lhes, ó Pai, um final de semana extraordinário. Que domingo possamos estar aqui mais uma vez para viver os melhores cultos de toda a nossa vida. Abençoa as famílias dos teus filhos, abençoa, Pai, o trabalho dos teus filhos. Tua é a glória, teu é o poder.
passos, está confiando tudo a Ti agora. Deus, escreve o nome dele no livro da vida, porque onde Tu escreve ninguém pode apagar. Que toda cédula que o condenava, que o colocava longe, que desconsiderava seu valor, que possa ser rasgada agora. Eu declaro vida e vida em abundância, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e agora tem festa no céu e na terra, porque quem pra Ti é importante. Eu já tenho um testemunho de vitória para contar, mas eu vou contar amanhã. Se você quer contar também, entra comigo. 4h35 da manhã. Quem recebeu do Senhor? Pai, obrigado por tudo e por tanto. Abençoa teus filhos, a casa dos teus filhos, a vida das tuas filhas, a casa das tuas filhas, em o nome de Jesus. Que o poder de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você hoje e para todo sempre. Todos dizem